Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história que, apesar de curta, tem uma força incrível. É uma história sobre hospitalidade, sobre uma promessa que soa impossível e também sobre um riso secreto. Um riso que revela a dúvida mais profunda que existe. Vamos entender juntos como um encontro inesperado no meio do deserto levanta uma questão que ecoa até hoje. Será que existe mesmo algo que seja impossível? Para começar, vamos imaginar a cena. Pensa só. Estamos nos Carvalhais de Manré, com aquele calorão típico do meio do dia. Abraão está ali, sentado, num momento que parece ser de pura paz, de tranquilidade. Mas é exatamente aí, nesse silêncio, nesse dia comum, que o extraordinário está prestes a acontecer. E tudo começa, claro, com uma visita totalmente inesperada. A chegada de 3 homens misteriosos e a reação imediata e até um pouco frenética de Abraão. E o curioso é que a reação dele não é de medo, sabe? É de urgência. O texto diz que ele corre para encontrar os estranhos. Esse simples ato de sair do conforto da tenda para ir até eles já mostra uma hospitalidade que vai muito além da boa educação. É um gesto de profunda reverência. E ouçam só as primeiras palavras dele. Ele, o grande patriarca, se coloca na posição de servo. Meu senhor, não passes de teu servo. Ele está basicamente implorando pela chance de servir aqueles homens, mostrando que para ele a maior honra era poder acolher um visitante. E essa hospitalidade é impressionante. Não é um lanchinho, não. É um banquete completo e tudo preparado às pressas. Tem água para lavar os pés, descanso debaixo da árvore, os melhores pães feitos com a melhor farinha, a vitela mais macia. Cada passo é um ato de serviço generoso, uma verdadeira demonstração de honra. E é então que a hospitalidade dá lugar à revelação. A verdadeira razão daquela visita está prestes a ser dita, e ela vai abalar os fundamentos da realidade de Abraão e de Sara. De repente, a conversa fica mais pessoal. A pergunta é bem direta: onde está Sara? E ela está ali, o tempo todo, ouvindo de dentro da tenda. Essa pergunta a coloca bem no centro da história, mesmo que ela ainda não tenha aparecido. E aí vem a promessa. A frase que muda absolutamente tudo. É direta, é chocante, e para qualquer pessoa naquela situação seria completamente impossível de acreditar. O visitante, que a gente agora entende que é o Senhor, promete um filho a um casal que já tinha perdido qualquer esperança. E aqui está o grande conflito da história. De um lado, a gente tem a dura realidade biológica, um casal de idosos muito além da idade de ter filhos. Do outro, uma promessa divina que desafia toda e qualquer lógica. É basicamente a fé contra os fatos. Agora, o foco da história muda completamente para Sara e para a reação dela. E é aqui que a gente encontra o coração emocional da narrativa, a dúvida humana diante daquilo que parece inacreditável. E este é o pensamento de Sara. Um riso silencioso, um riso para dentro. Não é um riso de zombaria, de deboche, é um riso de incredulidade genuína. É a reação mais natural de alguém que ouve algo que a experiência de uma vida inteira diz que é impossível. E aí, a tensão na cena aumenta drasticamente. O senhor pergunta em voz alta: por que se riu, Sara? O pensamento mais secreto dela acaba de ser exposto. A cena deixa de ser uma conversa amigável e vira quase um confronto. A barreira entre o que é privado e o que é público foi completamente quebrada. Já pensou no choque para a Sara nesse momento? Aquela risadinha contida, aquela dúvida íntima, que era só dela, de repente está ali, exposta na frente do marido e dos visitantes. O que estava dentro, de repente está fora. E a troca de palavras que se segue é bem tensa. Sara, com medo, nega na hora. É uma reação de defesa super-humana. Mas a resposta do Senhor é calma, direta e final. Ele não discute, ele só afirma a verdade. Não digas isso, porque te riste. Não há como argumentar. E tudo isso nos leva ao clímax da história. É um momento em que a dúvida pessoal de Sara se transforma numa pergunta universal sobre fé e sobre os limites da possibilidade. E o ponto aqui, é importante notar, não é envergonhar Sara. É usar esse momento de fragilidade humana como uma oportunidade de ensino. A dúvida dela se torna a plataforma para uma afirmação de poder muito, mas muito maior. E reparem só, mesmo depois do riso e da negação, a promessa é repetida, com a mesmíssima certeza de antes. Ou seja, a dúvida humana não tem o poder de anular a promessa divina.
Ela continua ali, intacta, inabalável. E a história se encerra com a pergunta que, na verdade, define tudo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No fim das contas, essa pergunta não é feita só para Sara, é para todo mundo. E é essa questão sobre os limites do que é possível que faz essa história tão antiga continuar tão relevante e poderosa até hoje.